Estamos iniciando o programa Check-in de hoje, onde vamos entrevistar uma mulher que viajou, acreditem, 56 países diferentes. Às vezes a gente vai para 1, 2, 3 países e tem muita história. Imagina a história de 56 países. É isso que nós vamos entrevistar hoje com a nossa entrevistada Vera Hidger. Ela que é proprietária de agência de viagem, o que obviamente facilitou muito conhecer outros países. Você quer fazer pergunta para a Vera, quer dizer que está nos assistindo? Basta acessar o Facebook da TV Univates, o Joel Alves, e você fazer a sua pergunta. Estamos ao vivo também para o canal 15 da NET e canal 15 da Brasrede. Vera, prazer em tê-la aqui no programa Check-in. A gente já se conhece já há bastante tempo, né? É verdade. O prazer é meu, Joel. É nosso, né? Porque visitar 56 países, olha, é uma grande... uma grande escola, se aprende muito com certeza, né? É verdade, quero visitar muitos ainda, né? É? Tem algum que ainda não visitou, que diz, olha, esse logo em seguida eu quero visitar, não? Agora eu quero visitar, logo em seguida eu quero visitar a Islândia, porque eu tô com o sonho de ir ver a aurora boreal, e é um país, assim, diferente, né? Que tenha muita coisa de natureza, e me interessa muito gelo, muito frio, né? Mas muita natureza, é bem interessante, e eu quero muito lá agora, ver se eu vou esse ano ainda. O frio não te assusta? Um pouco sim, né? Então eu já vou escolher uma data, assim, um período que não vou sofrer tanto com o frio, para ter um aproveitamento maior da viagem também, porque senão a gente acaba não aproveitando muito, É muito, né? gelado, né? É muito 30, frio. 40, baixos de zero, né? Tem períodos certos para se fazer esse tipo de viagem, né? Então tem que saber a época. Isso é algo interessante que todas as pessoas que passam por aqui salientam, né? Às vezes vai para a Patagônia, eu quero ver gelo, né? Tu vai ver muito gelo. Mas aí, se tu for de carro, por exemplo, tem um perigo também, né? O ideal não é tu unir o útil ao agradável, né? Não vai pôr a tua vida em risco, por exemplo. Né? Exatamente. Tudo depende o que você quer ver, né? Se quer ver muito gelo, se quer ver... Porque, tipo, a Patagônia, né? É uma região que ela é linda em qualquer época do ano. Né? Só que, lógico, aí precisa ter alguns cuidados, né? Qual o teu primeiro país que tu visitou? Lembra, não? Nossa, eu acho que foi a Argentina, né? Foi Buenos Aires, na Argentina. Que é um lugar muito procurado pelos brasileiros, né? Exato, muito procurado ainda, bastante procurado. A Argentina inteira é procurada porque é um país que tem de tudo, né? Lá tem bons vinhos, tem deserto, tem a região lá de Mendoza que é maravilhosa, uma produção de vinho Malbec fantástica. Tem o sul que tem gelo, tem Buenos Aires que é uma cidade super interessante, né, com bastante cultura, restaurantes excelentes, uma gastronomia fantástica. Né? E fica próximo de nós, né? Pertinho. Não fica distante. Fica pertinho da gente. De carro, de moto, né? Muitas pessoas que vão para lá. Sim, exatamente. Mas eu tirar logo uma dúvida, assim, que por ser proprietária de agência, as pessoas que te procuram lá, quais os países que mais procuram? Um só fica difícil, mas aqueles que mais te procuram, qual que é? Aqui, por sermos uma região, né, de colonização italiana, alemã, procura-se muito a Europa. Então, nós temos, assim, muitos clientes de Europa, sempre. Estados Unidos também, Chile... E atualmente nós estamos fazendo bastante trabalho para famílias que querem conhecer a Ásia. Né? A Ásia está muito interessante. Então muitas pessoas que já viajaram toda a Europa, já viajaram Estados Unidos, hoje buscam países exóticos. Né? Hoje nós temos aquelas pessoas que buscam, além de uma beleza natural, buscam um lado espiritual. Então tem muitos países na Ásia, né, que dá para fazer esse trabalho. Né, de trabalhar um pouquinho mais espiritual, né, da pessoa. Hoje se percebe, né, não sei se é o fato, mas que as pessoas têm viajado mais do que antigamente, né? Em especial para fora do Brasil, né? Não tanto no Brasil. É isso mesmo, não? Exatamente. Agora até deu uma diminuída para o exterior, aumentou um pouco mais aqui dentro do Brasil em função do dólar, mas já está voltando. Sempre que tem alguma crise aqui no Brasil, dá uma diminuída,
Passa uns 2, 3 meses, já começa a aumentar novamente, né? Então agora já, assim, a agência já está novamente com bastante ligações, né, para Europa, né, mais Europa mesmo. Mas eu creio que sim, Joel, pelas facilidades que hoje se tem de financiamento. Hoje você compra um hotel na agência que fazem 10 vezes sem juros. Né? 10 vezes sem juros. Através de uma agência de viagens, né? Sim, sim. Então, hoje está muito fácil de viajar. Né? As passagens aéreas, dependendo da companhia aérea, fazem 10 vezes também, 6 vezes. Então, tem uma facilidade maior, né? Anos atrás era muito à vista, né? Tu tinha que ter o dinheiro já na mão para tudo. Hoje viaja, financia, mas não paga porque juro. O Brasil está muito bem visto fora ou o mercado exigiu isso de uma maneira geral? Não, foi o mercado, né? O mercado que exigiu. Então, tanto é que quem mora nos Estados Unidos não tem essas facilidades de financiar hotéis, financiar passagem aérea, tudo à vista. Né? Ah, lá continua igual? Sim, quem mora na Europa também, né? Lá é tudo à vista. Mas aqui para nós brasileiros, né, nós temos ainda essa facilidade da compra parcelada e sem juros. Né? Uma ideia, assim, se a gente pode falar de valores, quanto que alguém gastaria, por exemplo, para ir para a Alemanha ou a Itália? Porque antigamente tinha que, ou seja, era muito dinheiro, né? Hoje em dia isso barateou também, além de ser mais usado, mas até porque gira muito, acaba sendo mais barato, mais em conta hoje, né? Sim, com certeza. E tudo vai depender, Joel, do perfil do cliente, né? Tem pessoas que querem fazer uma viagem, por exemplo, uma viagem com a esposa ou uma viagem com a esposa e os filhos, uma viagem de família. Nós organizamos todo o roteiro, né? Desde o início, conversar sobre a decisão do destino, né? Que é o mais importante, e na elaboração, na organização do roteiro, na compra das passagens. Então vai depender um pouquinho do que a pessoa quer gastar, né? Tem pessoas que querem ficar em hotéis 5 estrelas, tem pessoas que preferem ficar em hotéis mais econômicos, depende muito. Mas hoje, um pacote aí de 10, 12 dias de Europa, com hotéis, tá em torno de 10 mil reais, né? Até menos. Até menos. Até isso menos. Por pessoa? Por pessoa, é. Ou seja, tu ficar 10 dias fora, e é isso, de exato, tu vai gastar de 8 a 10 mil, digamos, né? Isso, mais ou menos esse patamar. Exatamente. E aí tu vai um ano antes, tu consegue ir pagando aos poucos, né? Isso mesmo. E na agência tem a facilidade também de fazer uma poupança turismo, né? Que é super interessante isso. O que é poupança turismo? Poupança turismo é assim, olha, você programa lá que daqui 4 anos eu quero fazer uma viagem com a minha família, vou para a Europa, vou para os Estados Unidos, né? E eu quero ter tanto em 4 anos. Aí você vai depositando para a agência, no caso, né? E a gente faz depois uma correção, né? Existe lá um contrato na agência e tal. Faz uma correção, chega na hora de viajar, tá com aquele crédito lá, faz a compra direitinho e consegue viajar tranquilamente. E se falta ainda alguma coisa, ainda pode financiar em mais 10 vezes. Então, ou seja, não tem problema. É uma facilidade assim muito boa, né? E tem dado bastante resultado. O Brasil está, na verdade, no mercado, né? Que estão se viajando mais há muitos anos já, né? Muito tempo. Mas deu uma segurada agora, né? Em especial depois da greve dos caminhoneiros, não. Quer dizer, o mercado todo, né? No Brasil deu uma segurada. Sim, no deu. ramo turismo também, não? Deu uma segurada, sim. Eu acho que como todos os setores, né? Mas já está melhorando. Já começou a melhorar, o dólar já deu uma caidinha agora esses últimos dias, e aí a gente já começa a se entusiasmar para viajar novamente, né? Então, Bom, viajou 56 países. Desses países, visitou a gente falava agora há pouco, antes de começar o programa, que é considerado o país do povo mais feliz do mundo, né? O povo mais feliz, que é a Dinamarca. E é realmente assim, não? O pessoal da Dinamarca é feliz, não? Ah, com certeza, né? Um povo que, além de ser um povo lindo, né? Eu acho que as mulheres mais lindas do mundo eu vi foi na Dinamarca. Mas diz que são as brasileiras?
Ai, não sei, eu não vou falar de nós, né? Não vou falar de nós. Mas a Dinamarca, elas são muito bonitas, é um povo muito bonito e economia maravilhosa, né? Eles têm qualidade, assim, extrema de vida, né? Então, é considerado o país mais feliz do mundo, né? Mas o país mais feliz da Ásia é o Butão, porque isso se fala muito do Butão como sendo o país mais feliz do mundo, mas não, ele é o país mais feliz da Ásia. Da Ásia. Da Ásia. Nós vamos falar em seguida, e essas diferenças, porque se fala assim, tempos atrás eu entrevistei um rapaz que disse que para ele o povo mais feliz do mundo era na África, né? E aí, mas como pode ser feliz se ao mesmo tempo os mais pobres, né, os países mais pobres do mundo estão na África? E a gente vai falar dessa relação, até porque já viajou por todos eles, para que a gente possa fazer uma comparação. Você está assistindo então o programa Check-in, estamos entrevistando a Vera Hidger, visitou 56 países. Pode fazer a sua pergunta pelo Facebook da TV Univates ou Facebook Joel Alves. Voltamos em seguida. Voltamos com o programa Check-in, entrevistando Vera Hidger. Vera, a gente foi para o intervalo falando do povo mais feliz do mundo, que é na Dinamarca. E realmente diz que é um povo muito bonito, economia muito boa, né? Quem for para lá vai encontrar realmente tudo isso. E o clima é bom ou não? E a comida é boa também? A comida é muito boa. O clima tem que saber vai depender se gosta de frio ou não, né? Época muito boa de ir é junho, julho, agosto, né? Setembro já começa frio, porque é um país bastante frio. Os países da Escandinávia, né? Noruega, Dinamarca, né? Esses países são frios. Então tem que ter um pouquinho de cuidado, porque senão não tem um aproveitamento muito bonito, né? Muito não bom. Consegue sair para a rua? Não consegue. E o interior da Dinamarca é maravilhoso, assim, é de encher os olhos de tanta beleza. Entra para a Noruega também, é uma bela viagem de fazer, bela viagem. Bom, depois... A Suécia também, né, que é do lado. A Suécia é interessante, eu estava lendo sobre a Suécia é um dos países do mundo que mais tem suicídio. E é um país super desenvolvido, né? Mas aí também fazia muito uma ligação com o clima. O clima, extremamente frio. Inclusive esses países lá, a população, eles têm psicólogos, é pago pelo governo, é gratuito para tratar justamente este problema de clima, né? Por não ver tanto sol, acabam ficando muito deprimidos. Suécia, sol por ano, são 40 dias de sol, né? Bons. Exatamente. Durante o ano. Imagina, né? A gente pouco, fica... Né? Pouquíssimo. A gente fica uma semana aqui no Rio Grande do Sul, né? Já tá deprimido. Deprimido, louco para ver o sol e tal. É verdade. É pouquíssimo mesmo, né? Então, ver como o clima está relacionado também com a nossa felicidade. Com certeza, com certeza. Agora, a felicidade diz que em Butão eles estão muito felizes lá. Estão muito felizes. Acabei de voltar de lá. E aí, o que tu viu lá? Então, é um turismo muito puro o que tem no Butão ainda, né? É um país que não tem globalização, não existe shopping center, não tem McDonald's, não tem nada disso, né? Eles comem o que produzem, alguma coisa importada de carnes, né? Porque lá eles não matam, né? Não matam nenhum tipo de animal, nenhum bichinho. Não matam. Não matam em função do budismo. Lá 98% da população é budista. Ou seja, acredita na reencarnação. Acredita na reencarnação. Então não se mata bichinho algum, nem uma formiga eles matam, né? Então é muito interessante a cultura deles, né? E é um país que encanta, porque ele está plantado no meio do Himalaia, das montanhas do Himalaia. As cidades são pequenas, né? E é uma população pequena também. Eles comem o que eles produzem, praticamente. Mas vive também grande parte do turismo, né? Porque tem muitos alpinistas vão para lá. Vive também. O turismo está ficando forte. Mas é um país que se abriu agora há pouco tempo para o turismo, né? O rei lá o governo é de monarquia, então o rei ele governa para a felicidade do povo. No Butão eles medem o PIB
que é felicidade interna bruta, ao invés do PIB. É o FIB. É o FIB, sim. Então, o rei, ele governa para a felicidade do povo. Aí você está andando por lá, eles dizem assim, olha, aqui mora o primeiro-ministro. Como assim o primeiro-ministro mora aqui? Ah, ele mora no meio do povo, numa casa comum, né? Assim é. Então, lá não existe, assim, né, uma diferença social, né, muito grande entre eles, assim. E isso é que faz não gerar, né, a cobiça, a raiva, a ganância. A inveja. A inveja, né? Sim. Porque então é um povo mais feliz, eles compreendem melhor as coisas, né? Quem procura, curiosidade na verdade, mas quem procura uma viagem para Butão, por exemplo, deve ser pessoas com uma certa idade já de vida, né? Porque procura uma paz, procura alguma coisa, não? Ou os jovens, ao contrário, os jovens também procuram muito porque estão atrás disso? Não, o jovem, ele está procurando muito esse mesmo? país. Sim, sim. Para nós, brasileiros, ir para o Butão é uma viagem longa, então, não é um país assim para idosos também, porque os passeios que tem lá para fazer, para conhecer os mosteiros, é no Butão que está o mosteiro mais importante do budismo. Assim como a gente vai para Roma, o cristão vai a Roma, o budista vai para o Ninho do Tigre, que é um mosteiro que fica a 3.000 metros de altitude, que nós subimos, 2h30 subindo. E elevador? Nada a pé. Caminhando. A pé, com cajado subindo. na mão. Não tem elevador. Maravilhoso, né? E depois 2h30 de descida. É fantástico. E aí a gente subiu lá, não dá para acreditar, assim, sabe? O mosteiro é simples, uma simplicidade enorme. Impressionante. Mas de um valor, assim, imenso, né, para o budismo. Ou seja, é outro tipo de turismo, né? Sim, Sim, exatamente. Tipo. Então, a pessoa ela tem que ter um pouquinho mais de preparo, né, tem que praticar algumas caminhadas para fazer esse turismo. Nós fizemos rafting no meio daqueles rios, no meio das montanhas do Himalaia. É maravilhoso, né? Então, a pessoa que vai para um país assim, ela vai buscando algo mais, né? É similar a quem vai para Machu Picchu, por exemplo. Exato, tu vai buscando algo mais, né? É isso aí, né? Então, como eu digo assim, para a Índia também é um país que a maioria das pessoas que vão buscando algo mais, porque essa diferença cultural, ela fascina, né? Uma vez que você começa a viver isso, você quer isso sempre, né? Conhecer países mais exóticos, países que têm essa diferença cultural, né? Isso é fantástico, né? Fantástico. Bem, é interessante de que as pessoas acabam migrando muitas vezes muito para um lugar só, né? Eu lembro que era o tempo dos Estados Unidos, né? Sei lá, quero conhecer os Estados Unidos, conhecer a Disneylândia, né? Ou seja, nos Estados Unidos, quando vai para lá, qual que é o local que eles mais procuram nos Estados Unidos? E Orlando continua sendo... Orlando é um... Orlando, Miami, nós brasileiros, né? Adoramos. Miami até porque dá para trazer alguma coisinha de lá, né? Sim, pelo preço, né? Agora com essa bagagem, essa franquia de bagagem aí, 2 de 23, aí diminuiu bastante, né? Antes era... Como é que funcionava antes a bagagem? Antes eram 2 malas de 32 quilos por pessoa. Por pessoa? Por pessoa e mais uma bagagem de mão. Que levava de até junto... 8 quilos, Aí mudou agora, são 2 malas de 23 quilos por pessoa. E mais a bagagem de mão? E mais a bagagem de mão. 8 quilos. Exatamente. Então diminuiu bastante, né, a franquia de bagagem. Então quem vai trazer eletrônicos, né, fica mais complicado, né? Trazer um notebook, tablet, que se trazia muito, né? Continuam trazendo também. Mas menos. Trazem. E o excesso? Trazem bastante. É muito caro, não, para pagar o excesso? Então é assim, tem várias pegadinhas aí, né, no mercado aí da aviação. Tem companhias aéreas que simplesmente não aceitam 1 quilo a mais na mala e não aceitam pagar pela diferença de peso. Simplesmente você tem que abrir a mala e tirar de dentro. De coisa. Vai tirar 1 quilo, 2 quilos, bota numa... Vai levando em sacola, mas tem que tirar da mala.
né? Então, esse cuidado com a franquia de bagagem é sério, assim, Já teve clientes teus que tu orientou, mas acabou trazendo mais peso e teve que deixar para trás ou dar um jeito, não? Não, sempre se dá um jeito, né? A gente já deixa isso... nós procuramos deixar sempre, né, bem isso claro. Bem claro, né, quanto à franquia de bagagem, né? Mas já aconteceu comigo de eu estar num país de eu estar na Índia fazendo um voo interno, né? E ficou a maior pressão, porque nós tínhamos 2 quilos a mais na bagagem. Foi uma pressão assim grande, a gente teve que tirar e a gente não estava preparado com outras sacolinhas, né? Então, às vezes a gente pode sofrer um desconforto na viagem. Então, esses cuidados todos é preciso ter. Principalmente quando se vai para países assim com uma cultura bem diferente da nossa. Mais né? fechada, né? Rússia, por exemplo. É, exato. Que não tem, eu sou brasileiro. Não importa quem seja. Não, tem que ter muito cuidado, sim. Tem que cuidar de todos os detalhes para não ter nenhuma surpresa desagradável que às vezes pode interferir, né, na tua felicidade, sim, né, pós-viagem. Então, uma das pessoas falam muito por exemplo, tu vai sair para fora do Brasil, né, em especial se for dos Estados Unidos ou Europa, o passaporte. Aí, tempos atrás, falava com um conhecido nosso, que passou aqui no programa, inclusive, e aí um diz para ele, tu faz uma cópia do passaporte e leva junto. Daí diz, não, mas a autoridade não vai aceitar cópia. Não. Mas também não é aconselhado deixar no hotel. O que tu sugere nesse caso? A gente fala de fazer uma cópia, né, mais para que tenha os dados do passaporte consigo. Porque no momento que perde o passaporte, aí chega, poxa, eu não tenho nem a cópia do meu passaporte aqui para poder mostrar na embaixada do país, né, para uma autoridade. Então a gente pede para fazer essa cópia, mas não que ela vá resolver um problema, não vai resolver um problema. O cuidado é sempre procurar deixar, se vai ficar 2, 3 dias no hotel, procura deixar no cofre do hotel, aí leva a cópia do passaporte junto. Qualquer coisa volta para buscar. Volta, porque nós como turistas, nós não precisamos estar com o passaporte se nós estamos andando pela cidade, a gente pode deixar no hotel, né? E se por algum motivo, alguma autoridade pedir, simplesmente a gente vai para o hotel e pega o documento, né? Mas o documento, o passaporte é uma coisa, precisa cuidar muito, porque é um transtorno enorme perder o passaporte. Primeiro para conseguir fazer, né? Depois para onde tu vai é muito complicado. Daí também perder ele, né? Ou por um descuido, acabar sendo roubado, precisa ter cuidado. Tem que ter cuidado. Bom, a gente vai voltar em seguida, porque qual país que a Vera mais gostou dos 56 que ela viajou? Qual que moraria? Será que aqui mesmo no Brasil ou na Dinamarca, onde tem as mulheres mais bonitas do mundo? A gente volta em seguida. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando Vera Hidger. Vera, a gente foi para o intervalo, né, dizendo que desses países todos, se fosse para escolher um para morar, qual tu morarias? Tem já uma decisão, não? Ou teria que viajar mais um pouco para conhecer? Eu acho que vou ter que viajar mais um pouco para conhecer mais, né? Mas tem muitos países que de alguma... Todos os países, na verdade, que eu visitei até hoje, Joel, assim, de alguma forma mexeram comigo. A gente nunca mais volta a mesma de uma viagem, né? Então, assim... Nenhum se arrependeu? Diz, o que eu estou fazendo aqui? Nenhum? Não, nenhum. Nunca me arrependi, não me arrependo de nada na minha vida, na verdade, né? Fez tudo que eu faço com a maior alegria. Se não der certo, aquilo valeu para minha evolução, para o meu aprendizado. Mas tem muitos países, assim, que são fenomenais. Eu acho que eu moraria na Holanda, né? Se fosse para falar, assim, de alguns países, eu moraria na Holanda pela qualidade de vida que se tem lá. É um país que eles têm uma mentalidade um pouco mais interiorana, né? Ficou lá bastante tempo, né, Holanda? Ficou 5 meses, não ficou? Eu fiquei quase 5 meses numa cidade chamada Enkhuizen, com o meu marido. E ele fez um trabalho lá e eu aproveitei
para viver um pouco, Era para ele né? ficar lá, tu ficou junto. Diz, não, tá tão bonito Eu aqui vinha para cá porque eu tinha que trabalhar, mas eu ficava trabalhando de lá. Então, aquela vida simples de pegar a bicicleta, ir para o supermercado de bicicleta, convidava uma família para jantar em casa, as 5 pessoas da família estacionavam 5 bicicletas na frente da tua porta, chegavam de bicicleta, a gente saía para tomar cerveja de bike, de bicicleta, ia para o pub de bicicleta, muito bom, assim, e tudo muito preparado, né, para a bicicleta. Então, era aquelas pistas excelentes, maravilhosas, né, e era uma cidade que é de onde saem um dos grandes diques, aqueles que fazem a contenção do mar, né, senão a Holanda já estaria debaixo da água. Mas, assim, fantástico, um país que eu moraria. Eu acho que eu faria uma experiência na Tailândia, por ser um país assim exótico, com também uma espiritualidade também bastante avançada, né? Faria uma experiência, mas é que eu gosto mesmo de voltar para cá, né? O bom é viajar e voltar ao Brasil. Eu amo voltar para cá, para minha terrinha, eu gosto daqui. O chimarrão. Adoro, é bem como nós estávamos conversando antes. Adoro sair na rua, que eu vou lá na loja tal, que me conhece, que eu vou comprar o meu pãozinho naquela padaria, Sim, né? Isso é muito bom, né? Eu acho que são os vínculos, né? Que é um passar da vida a gente vai formando, né? São os vínculos, né? Quando a gente está num outro país, faz muita falta isso, né? Mas são experiências que valem muito a pena na vida e a gente vai valorizando também mais e mais a vida da gente, né? Porque tem países que a gente passa que não são tão bons como o nosso, né? Outros são bem melhores, mas nós Diria estamos... que nós somos meio termo, não, o Brasil? Eu sou suspeita em falar porque eu adoro o Brasil, apesar de toda essa crise, de todo esse problema que nós estamos enfrentando aí político, né? Eu adoro o Brasil, acho que nós temos muito a crescer. Talvez a minha geração não veja, né, todo esse crescimento, mas espero que meus filhos, meus netos, né, que eu ainda não sou avó, mas que vejam, né? Mas cada país, Joel, assim, que eu fui, me acrescentou de alguma forma, alguma coisa importante na minha vida. Sempre se aprende. Sempre. Sabe que as pessoas falam muito isso que passam aqui, viu, velho? Que às vezes saem de bicicleta e na volta já aprenderam, porque às vezes tu não precisa aprender só de alguma coisa externa, né? Às vezes está dentro de nós, a gente precisa ter mais coragem, precisa ter mais firmeza, precisa se impor às vezes, né? Precisa ouvir mais às vezes, né? Às vezes precisa falar mais. Então isso só aprende quando tu sai da tua rotina. Exatamente. E a viagem faz isso, né? Te tira da cadeira, né? Faz isso. Sabe, João, que eu tive uns 5 anos atrás, eu queria muito fazer uma viagem sozinha. Porque eu acompanho muito grupo, eu viajo bastante. Mas sempre trabalhando, né? Mas eu queria fazer uma viagem sozinha, sabe? Para ver o que eu ia sentir. Aí eu disse, vou dar uma melhorada no meu inglês, vou fazer um curso de inglês, um intercâmbio. Fui para os Estados Unidos, já deixei reservado o carro, peguei o meu carro no aeroporto e fiquei sozinha. Um mês nos Estados Unidos sozinha. Dirigia para tudo que é canto, pegava os mapas, botava GPS lá e, né, fiz meu curso, conheci um monte de gente de tudo que é parte do mundo. Assim, brasileiros também? Brasileiros também, tem muito brasileiro nos Estados Unidos, né? Sim. Que região tu foste? Eu fiquei em Orlando, daí tem mais ainda, né? Mas eu não queria frio, eu queria assim, uma temperatura boa, né? E eu já tinha alguns negócios também que eu queria fazer lá. Mas foi tão interessante que eu pegava o carro na quinta-feira, eu ia para aquelas praias do Golfo do México, eu ia passear. Nossa, fiz um monte de viagens. Não sentiu solidão? De maneira alguma. Chegou no final da viagem, eu liguei para minha filha e disse, filha, eu não quero que fique chateada comigo, mas a mãe gostaria de ficar mais um mês. Porque tá tão boa essa viagem sozinha comigo. Te vira aí na agência e... né? Vamos montar, mas voltei, óbvio, né? Mas assim, é interessante esses desafios, não é?
A gente fazer desafios na vida, né? Assim, eu acho que é bom, isso é bom, a gente aprende a conviver com a gente sozinha, a gente tem que aprender a se virar, passei alguns apertos. A gente passa isso para os nossos filhos, né? Mas às vezes nós mesmos precisamos. Foi um super aprendizado, então eu sempre digo assim, não tenha medo, vai, né? Porque tudo dá certo, né? Dá Hoje em dia, certo. mesmo que não souber bem o idioma, ele falou que passou por apertos, né? Deve ter passado mesmo, lógico. né? Mas se não souber a mímica, né? O gesto, né? A educação, né? A educação, tudo se ajuda, né? E uma coisa que é muito importante quando se viaja, Joel, é conhecer a cultura do país que vai viajar, né? Porque nós não podemos chegar num país e achar que a gente está no Brasil e fazer do jeito que a gente quer, né? É que nem eu entrar na tua casa e ir lá e fazer o que eu quero, abrir bagunçar e... Não, eu tenho que ter respeito pela tua casa, por mais liberdade Sim. que tu me dê. Então, isso é bem importante, a gente saber para onde a gente está indo, a cultura do país, né? E saber como se comportar neste país, para que a gente não passe constrangimento. Isso. Né? E até para que a gente não passe uma impressão ruim de brasileiros, né? Fora. Tem algumas fotos que mandaste para nós, são lindíssimas fotos. A gente vai mostrar e eu gostaria que descrevesse para nós de onde que é essa foto. Porque são muitas fotos bonitas. Essa aqui, por exemplo, e essa foi agora que eu tive... foi em Costa Maia, que eu tive agora há pouquinhos dias atrás, eu fiz um cruzeiro pelo Caribe. Isso aí foi Costa Maia. Linda foto. Isso aqui? Cozumel. Vai estar lá o nome, não é? Cozumel no México, uma ilha, uma gracinha, né? Fez um cruzeiro, porque atrás aparece o barco lá, não? Tá lá atrás, né? O navio. Eu fiz um cruzeiro marítimo da Royal Caribbean de 7 noites. E foi uma delícia, foi uma viagem com um grupo, né, de família, nós estávamos em família, comemorando um aniversário. Esse cruzeiro também a gente nem falou ainda, mas é fantástico, né? A estrutura dentro de um navio desses é... É fantástico, assim, olha, e é um super programa para se fazer, assim, com um grupo de amigos, com a família, porque dentro do navio cada um faz o que quer, de noite se reúne para jantar, é uma delícia, é muito gostoso. Tem um recado para ti aqui. Alice de Assunção, abraço a você, Joel, e a Verinha, minha ex-vizinha e profissional que admiro muito. Baita programa, ele bota. Um grande abraço, obrigado, Alice, pela mensagem. Vamos ver mais algumas fotos aí? Pode escrever para nós aonde que é a próxima foto, essa aqui. Então essa também foi agora que eu tive em Miami, e este é fantástico isso aí, é um museu do grafite, né? É uma área de Miami, Joel, que assim, uma área que estava muito feia, perigosa, e teve um super empresário lá que teve uma ideia fantástica de comprar essa área, deve ter pago muito barato, óbvio, né? Porque estava ruim. Sim, é um lugar assim que, né, depredado, né, que ninguém queria, desvalorizado. Esse empresário comprou essa área e abriu espaço para os artistas de rua, para os grafiteiros. Né? Tem muita área em Lajado que ele pode fazer isso, hein? Empresário. Olha então, nossa, fantástico, não é? Fantástico, tem é? bastante. Então, olha só, é tudo grafite, né? Mas é fantástico, assim, as obras que tem lá, inclusive tem do Cobra, né, que é brasileiro, ele também tem um espaço dele lá. Próxima foto, esta aqui. Também é o mesmo espaço. Também é lá, olha que lindo, né? Tudo grafite. É muito bonito, fiquei encantada. Aí você foi a Aruba também, aquela árvore bem famosinha que tem lá, né? Que o vento, ele vai empurrando ela e ela fica tortinha, assim. Não é uma só, né? São as árvores tudo, não é? Isso que é isso Flamingo, do lado de Flamingos. De Flamingos também, isso aí foi Aruba, agora numa última viagem também. Olha que mar azul. Nadou não lá? Nadei, claro. Por favor, né? Claro, mergulhei de snorkel, né? Então isso aí foi no Botão, olha lá a altura, 3.888. E 88, né? Metros de altitude. É onde fica esse local onde os budistas se reúnem, não? Exatamente. Como os católicos vão para Roma, neste local fica os budistas. Tem mais fotos para nós vermos, mas a gente vai voltar em seguida.
Daqui a pouco você pode mandar o seu recado para o Facebook da TV Univates ou Joel Alves. Vamos para o último bloco já, velho, do nosso programa de hoje, o programa Check-in. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando Vera Hidger. Vera, vai ter que voltar outra vez para a gente falou de 3, 4 países de 56. É verdade. Né? Nossa. É muita informação, a gente tem... Porque com o passar do tempo, as pessoas acabam também, né, quando a gente sai daqui, nos vendo na rua e fazendo perguntas, muitas perguntas que eu fiz no início do programa. Sim. Como funciona isso, como é aquilo. E aí tem muita foto para mostrar. Vamos ver mais algumas fotos? Aí tu vai descrevendo para nós aonde que é essa foto aqui. Ah, essa aí foi no Marrocos. Foi outra viagem fantástica, assim. O Marrocos é um país fascinante, fascinante. Marrocos, né? É o tamanho da porta, né? Foi numa mesquita. Mesquita. É lindo. Aí esse foi no Butão, junto com os monges, olha. Muito simples. Sim. Aí outro. Essa foi a subida lá pro Ninho do Tigre. Né? Olha como os homens se vestem no Butão. Os homens usam uma saia curta. É meia? Tá de meia? Meia e sapato. Né? Aí ele tá de tênis porque foi feita uma caminhada. Mas essa é a roupa formal deles, de trabalho. E as mulheres usam uma roupa parecida com essa, porém ela é até o chão. Né? Aí foi a subida. Olha que espetáculo. Lá no fundo é o Ninho do Tigre. Né? Essa viagem foi fascinante, assim... Olha o Ninho do Tigre. Esse que é o mosteiro mais importante esse que é do budismo. Na rocha. É. A gente subiu, a gente foi até lá. Ah, fantástico mesmo. Fantástico, a foto, lindas, né? Olha que fotos lindas, né? Isso é tudo lá. Esse é um palácio, no Butão também. Muito lindo. Olha a arquitetura que fantástica, né? Todo de madeira? É, madeira, essa parte toda dourada, né? É muito bonito. Essa é uma ponte, assim, muito famosa que tem lá, e daí a gente pendura bandeirinhas, nas bandeirinhas a gente coloca os pedidos e os mantras, né? Ah, esse aí foi considerado hoje, foi inaugurado agora há pouco tempo no Butão, é considerado hoje o maior Buda sentado do mundo, porque... O de pé é no Japão, o deitado é na Tailândia. Então esse aí foi um presente lá de Singapura para o povo butanês. É em cima de uma montanha, assim, é fantástico. Eles ainda estão trabalhando ao redor, não está bem pronto a estrutura, mas fantástico. Olha que interessante, essas são senhoras idosas. Típicas, né? E lá no Butão, eles levam os idosos para ficar nesses locais sagrados, né? E que as pessoas vão rezar. E eles ficam ali, entre eles, interagindo entre os idosos, para que eles não sintam solidão. E aí eles se ajudam. Eles ficam assim, e eles daí conversam com os turistas. Quando eu pedi para tirar fotografia foi a maior alegria, né? Para tirar a foto, assim. É fantástico, né? Ou seja, um povo realmente que falava, um povo muito feliz, mas porque tem essa qualidade de vida que eu tento se ajudar. Isso mesmo, tento se ajudar, isso aí. Tem mais algumas fotos. Essa aqui. Então, eu coloquei várias do Butão, né? Porque foi uma das últimas viagens aí que eu fiquei fascinada, né? São as estopas. Esse aí... O que significa isso? Isso é no Nepal. Esse é no Nepal. O Nepal, eu fui para Katmandu. E Katmandu, sabe que há 3 anos atrás teve aquele terremoto que destruiu praticamente toda aquela parte né, histórica deles. Então tem alguma coisa que já está reconstruída, mas ainda está muito, muito destruído. Dá uma dor, assim, de ver, sabe? Mas eles estão trabalhando. Estão trabalhando, né? Porque o Centro Histórico de Katmandu é patrimônio, né, da humanidade. Então eles estão recebendo dinheiro de outros países, né, para reconstrução. Mas é muito lento, porque o Nepal é uma mini Índia, assim, né? Então as coisas vão devagar. A gente falou antes do programa, eu vou falar em Nepal e Índia, que a Índia também, né, é um país que tu tem que estar preparado para visitar. Por quê? Com certeza, a Índia, olha que interessante, ela tem menos da metade do território do Brasil, porém ela tem 1 bilhão
a mais de habitantes que o Brasil. Nós temos o quê? Tá 300 milhões de habitantes hoje? 200 milhões. O Brasil. Eles têm 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Meu Deus. Então, e a metade do Brasil. É que nem formiga lá. E é um trânsito caótico, né? É um país que tem de contrastes gigantes. Eu sempre digo assim, ó, ou tu ama ou tu odeia, né? Eu amei, foi uma viagem que marcou muito a minha vida. Gostou? Eu amei, porque assim, ó, é aquela confusão toda de trânsito, eles têm muita sujeira também, né? Mas o lado espiritual deles também é fantástico, né? Porque as crianças aprendem na escola as 4 leis da espiritualidade, que fazem eles serem um povo que aceita mais as coisas como elas vêm. Né? Nós não, nós somos um povo que gosta de sofrer, a gente sofre para tudo. Né? Tudo a gente... Coitado de mim. Coitado de mim. Não, eles não, eles são... porque eles aprendem, né, lá que tudo que acontece na nossa vida não é por acaso. Se uma pessoa, ela entra na vida da gente é para nos evoluir, para nos acrescentar. Se a pessoa sai da nossa vida por morte ou por separação, por qualquer outra coisa, é para que outra pessoa possa entrar, para que tu possa começar uma nova etapa na tua vida, uma nova história na tua vida, né? Ou para que outra pessoa possa nascer. Eles acreditam muito em tradições, assim. Exato. Na verdade é religião, o hinduísmo, né? Sim, faz isso com eles, né? País hinduísta. E a história deles é fantástica, né? Eles... Não faz muito tempo que eles têm a independência da Inglaterra, né? Foi o Gandhi, né? Quem gosta dessa... todos que vão para a Índia, eu digo, leia o livro O Gandhi, assista o filme O Gandhi. Aí que vai entender tudo, né? Toda a história. Totalmente diferente do Brasil. É outra realidade. Totalmente diferente. País seguro, não, a Índia. Ele é... A gente entra, tipo, tá lá no meio de uma cidade grande, daquelas... Muito pobre. Muito populosa. É pobre, mas lá não tem roubo. É muito raro acontecer isso. Muito raro. Eles, né, é claro, como qualquer outro país, mas é muito raro. Assim, é tranquilo, você anda lá naquela bagunça toda que é o trânsito, que não dá para acreditar, porque é vaca, é tuk-tuk, é bicicleta, é carro. Tuk-tuk é um carrinho assim desses pequenininhos que moto? Com motinho. Aí tem Colômbia, Aí tem os outros que é puxado por bicicleta, né? Aí é uma confusão. Como eles se entendem, não dá para entender. Mas é um país bom de visitar, ficar lá talvez algumas 2 semanas e ir para outro país mais desenvolvido. Claro, fantástico. Para comer bem. O que se tem lá, a comida indiana é muito boa. É boa. É boa, só que ela é muito apimentada. Então quando se vai, tem que... E é seguro comer fora, não? Não, tipo, eu acompanhei um grupo agora há pouco tempo atrás e eu incluí todas as refeições. Por quê? Porque as refeições daí são feitas em hotéis, em lugares mais seguros, né? E lá, porque nós não temos imunidade para a água deles. Por exemplo, a gente a gente escova o dente com água mineral. Água de garrafinha. Então, senão a gente fica com problema, né? Mas eles tomam a água deles lá? Sim, mas eles têm imunidade para isso, né, Joel? Eles estão acostumados. É que nem o índio acostumado com o frio. Exatamente. Então nós vamos para lá, não tem. A gente vai tomar água deles, já vai ficar com uma infecção intestinal, né? Mas nós fomos, ninguém teve nenhum problema. Foi fantástico, assim. E conhecer aqueles monumentos fantásticos, Taj Mahal, fora outros maravilhosos que tem lá. Ir até o Ganges, né? Lá que eu aprendi que a fila indiana, o nome da fila indiana é de lá mesmo, né? De lá porque mesmo. Eles fazem a fila indiana, assim, um atrás do outro, aquelas peregrinações, né? Sim. Em direção ao Ganges para rezar. Faz a fila indiana lá no colégio fazia, vem de lá. Aí descobriu. Exato. Bom, mas tem tantos países bonitos que a gente pode visitar e países que não são tão caros, né? Próximos de nós, né? Eu quero ir para a Índia. Claro que os valores são outros, né? Só lá dentro deve ser muito barato, né? Sim, lá é barato. Lá é barato. O mais caro nesse caso é o deslocamento, né?
Mas daí dá para fazer, tem companhias aéreas fantásticas aí, que dá para fazer com uma parada no final, né, tipo em Dubai, que a Emirates tem um voo fantástico, a Qatar tá com um voo fantástico, agora mais ainda, né, porque já vai começar a trabalhar em cima do Qatar por causa da Copa, né, próxima Copa que vai ser lá. Já tem gente procurando? Eu tive em Doha agora também, né, é um país muito quente, eu não sei quando que vai acontecer. Não vai ser em julho, né? Não vai ser em junho por causa do calor. Pela primeira vez na história, a Copa vai deixar de ser em julho. Por causa do calor. Por causa do calor. Vai ser em novembro e dezembro. É, isso aí, eu fiquei sabendo. É porque é muito quente lá. É um país muito quente, muito desértico, né? Mas é legal. Mas já tem gente procurando para a Copa do Mundo? Já tem? Já vieram famílias nos pedir. Mais ou menos. Sei não que valores tem nem ideia. Não tem ideia? Não tem nem ideia ainda. Não porque na época do mundo vai ser mais caro ou os valores ficam iguais? Não, sempre que tiver Copa do Mundo vai se tornar mais caro. Sempre. Vai estar mais caro, os voos vão estar mais caros, Sim. Hotelaria vai estar mais cara. Coisa do mercado, né? Coisa de Procura mercado. e demanda. Exatamente. Vera, infelizmente chegamos ao final do programa. Pois é. Vai voltar outro dia aqui. Volto, com certeza. Por favor, para contar um pouco mais dessa história. Aí. Queremos agradecer a Vera, também as pessoas em que estão nos acompanhando. Vera, obrigado. A gente marca uma outra entrevista. Agradeço a ti, Joel, aos ouvintes também. Exatamente. Qualquer dúvida, só vamos voltar. Até porque ainda até a Copa a gente vai fazer mais programa, talvez aí tenha até os valores, a gente pode divulgar isso. Sim, com certeza, com Utilidade certeza. pública. Isso aí. Esta é a Vera Hidger, ela que passou por 56 países, proprietária de agência. A gente fez muitas perguntas também relacionado a como organizar e como a gente pode se dar bem em uma viagem longa ou mesmo curta, as diferenças culturais. E hoje o programa fica por aqui. Na semana que vem a gente volta com outro programa, uma pessoa que viajou pelo Brasil ou pelo mundo.